meus queridos do Poder Criativo. Muito prazer, muita alegria de estar com você de novo, trazendo sempre uma ideia de como nós somos criadores da nossa vida. A gente sempre traz um tema, nem sempre é um tema muito gostosinho. Hoje nós vamos falar sobre mimados ou amados. Bacana, né? É importante que a gente saiba quanto é mimo e é um mimo gostoso, um mimo de ninar, né? De dar uma coisinha gostosa para comer, um abraço, um colo, um cuidado. E o quanto isso extrapola e acaba trazendo para as nossas crianças aquilo que a gente não gostaria. Então, o que é mimar e o que é amar? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre este tema, tá ok? Eu trago para vocês hoje, no segundo bloco, Gisele de Rufino. Isso mesmo. A Gisele, ela vai contar a história dela, como o poder criativo desta mulher fez dela hoje o que ela se tornou. Passou por poucas e boas coisas interessantíssimas da gente conhecer e aprender com ela. Gisele de Rufino, daqui a pouquinho então, terapeuta, hoje radiestesista e astróloga também, tá bom? Então não perca daqui a pouquinho. Nós vamos agora conversar um pouquinho, vamos pensar como é que é essa história de lidar com alguém que é mimado ou amado. Então, muito bom é quando a gente começa a imaginar que a gente de fato é amado, né? Muito gostoso, tem um sabor extraordinário. Poucos de nós tivemos essa sensação tão bem marcadinha na vida, né? Sobre o amor, sobre ser cuidado, sobre ser importante. Alguns de nós tivemos uma vida muito difícil, com pessoas que ainda não tinham muito amor para dar. Você que está aí sabe que isso pode acontecer, e se aconteceu com você, se você já não se sentiu sequer muito amado, quiçá mimado, né? Que seria um pouquinho a mais. Hoje, a nossa ideia é levar um pouco a compreensão de que quando a gente ama, a gente colabora, a gente ajuda, a gente cuida, não é? A gente trata, a gente dá o melhor da gente, sem dúvida. Mas existem alguns aspectos nesse amar, que é um mimar, que não tem nada demais, mas tem um excessinho que é dele que a gente vai falar. Sabe quando uma criança tem que percorrer um caminho e o pai quer percorrer por esta criança? Quando uma criança tem que descer alguns degraus, subir alguns degraus e o pai quer subir ou descer por esta criança. Quando a criança tem ali uma dificuldade que, sem dúvida, ao consolidar ali, conseguir ela sozinha lidar com aquilo, ela vai criar uma condição de força diferenciada diante da vida e o pai vai lá e resolve por medo, porque ela sabe fazer, porque ele sabe fazer. Muitas vezes os pais, eles têm aquela boa intenção. Logo, nós não estamos falando aqui que o pai está fazendo isso porque não quer colaborar com o filho, não gosta do filho, quer o mal do filho. Não é isso. Mas, quero agora falar aqui com os pais. Às vezes, dói no coração, não é verdade? Dói no coração quando a gente está olhando um filho, um sobrinho, alguém com menos idade, pequenininho, e a gente está vendo que ele vai errar. Dói, não dói? A gente quer logo ir lá e socorrer, salvar aquela situação, falar, não, ó, aprende, ó, vou fazer para você, e aí você aprende. Quando, na verdade, meu querido pai, minha querida mãe, meu querido tio, que tio inteiro, e avós, então, muitas vezes, a criança, ela precisa da experiência, As células precisam praticar,
precisam executar. Então, se eu ensino uma criança, olha, isso você faz dessa forma, você está vendo a poça d'água? Então, quando você chegar aqui na beiradinha, aí você faz um esforço, dobra o joelhinho e salta numa impulsão para pular o lado. Meu Deus, explicar como se pula, pegar o corpinho da criança e pôr do outro lado é uma coisa. Uma criança que saltou uma poça d'água é uma criança que saltou uma poça d'água. Ela leva isso, ela sabe o que é força, peso, impulsão. Às vezes ela descobre o que é queda, ficar sujo, ficar molhado, não conseguir, se frustrar. E aí eu pergunto, há alguma coisa de errado nisso? Não há. Então, muitas vezes, os pais acabam tirando do filho a oportunidade de se desenvolverem. Duro isso, porque a criança, ela vai perdendo em alguma instância, ela fica um adulto, e aí vamos falar um pouquinho da consequência de quando você rouba da criança a oportunidade de atravessar os seus obstáculos. Você rouba da criança muitas vezes a coragem, ela cresce um adulto sem muita coragem. Você sabe que este ponto, ele pode tomar várias coisas da vida, várias áreas da vida pode ser de alguma forma tocada, atrapalhada por esta inabilidade que esse adulto acaba tendo. Se eu for falar agora com você assim, bem de pertinho, eu queria dizer para você assim, que às vezes você cresce, presta atenção se você não traz em você o resultado desse mimo excessivo, que tirou de você a condição de crescer. Então, o que pode acontecer? Você pode crescer com essa sensação de ser inábil. Eu não sei se eu sei fazer. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei. Por quê? Porque não fez nada, não conseguiu pular a sua poça d'água, não conseguiu abrir aquela caixinha, não conseguiu colar do jeito que você queria, aquele trabalhinho de escola. Então você pode se tornar um adulto que não sente que tem uma habilidade, que não consegue então ter uma firmeza no momento de se colocar para a realização de alguma questão. Não é interessante? O adulto muitas vezes ele perde a sensação de amor próprio. Por quê? Porque ele não sabe como ele é, ele não sabe se ele vale esse amor. Ele se perde um pouco daquilo que ele consegue realizar, daquilo que ele não consegue realizar. Então, eu não consigo gostar de mim o bastante se eu não me sei, se eu não conheço tudo que eu sou capaz e quem eu sou. Eu tenho dúvidas, porque alguém subiu o degrau para mim, alguém desceu, alguém pulou minha poça d'água, alguém abriu a minha caixinha, e eu precisei só fazer e alguém resolveu. O que acontece muitas vezes é que a gente às vezes cresce e continua numa atuação de mimado, como se nós não precisássemos. É como se a criancinha estivesse ainda dentro de nós e ela nos dissesse assim, é só esperar que alguém vai resolver. Isso quer dizer que a gente pode criar uma condição inábil de lidar com dinheiro. Até ganha, até tem, mas não sabe o que fazer, gasta mais do que tem, acha que tudo vai se resolver lá no final. Como se fosse alguém, uma pirlim-pim-pim, e tudo fosse ser resolvido. Então, dinheiro é coisa pra gente grande, e se você continua com uma atuação ainda infantil, você não vai se dar bem nisso. Você muitas vezes não tem a certeza sobre a sua vontade. Então você não sabe nem que vontade você tem. E às vezes você tem a vontade, mas aí o que acontece? Você não consegue ter a audácia, o ímpeto, eu vou. Por quê? Porque realmente você tem aquela necessidade de que um pai ou uma mãe lhe acompanhe,
te leve, te pegue pela mão e fale, olha, pode vir, vai por aqui. Sozinho, você não faz nada. Não é uma coisa doída? Porque de alguma forma a criança perde isso, ela precisa ser assistida. Ela tem medo, ela acha que ela não vai poder viver sozinha e aí ela cria essa condição lá dentro dela. Vai ficando tudo ali como se ela fosse uma pessoa incapaz. Ela não é lógico que ela não é, mas como ela não tem noção da habilidade dela, como ela não tem noção de quanto ela pode vencer, de como ela pode ultrapassar, o que acontece? Ela fica num lugar de dependência. Ela não consegue criar um sentimento de independência. Ela vai precisar daquela pessoa para subir e descer o degrau, não é? É assim que vai acontecer com esse adulto que tem essa criança que foi extremamente mimada. Então esse adulto não sabe o quê? Não sabe ser adulto, não sabe se provar, não sabe a vontade própria, perdeu a audácia, não se ama porque não se conhece. E aí eu pergunto para você, você acha que este ser humano que não pulou a poça d'água, ele vai ter a coragem de experimentar o novo? Ah, vou abrir aquela porta e vou por ali. Não vai, gente. E o que é pior, às vezes essa criança cresce, se torna aparentemente um adulto e o pai e a mãe continuam ali. Eu levo você, eu pago para você, eu vou com você. Ó, não esquece, hein? A mamãe te acorda. Conhece isso? Essa dói, né? A mamãe te acorda. Não precisa ter responsabilidade. Imagina experimentar o novo. A gente não tem, né? A gente escolhe ficar no colinho muitas vezes e isso acaba com a gente. Muitas vezes nós nem sabemos o que a gente deve ou não deve fazer. A gente fica esperando que o mundo nos diga, porque a gente espera aquela pessoa que diz parabéns, vá por aqui, vá por ali o tempo inteiro. Então os pais podem amar e podem cuidar um pouquinho mais, mas você precisa aprender a deixar o outro viver o que é do outro. Experimentar o novo, não vai, isso vai dar errado, não vai, que não sei o que, não vai, que você vai cair. Deixa cair só uma vez. Tem aquelas situações que são terríveis. Muitos pais vêm aqui e falam, olha filho, isso aqui não pode, viu querido? Você tem que lembrar que você tem que fazer isso, tem que levar o documento lá, tem que construir isso, tem que fazer aquilo. E o filho não faz, não se lembra. Aí passa o prazo, ele deveria pagar por isso. O que aconteceu? O pai já pagou, já levou, já pôs dentro da bolsa do filho. Por quê? Porque o filho não faz sozinho. Porque este pai, de alguma forma, também se sente um tanto responsável. Por quê? Porque o mimo é como uma navalha muito fininha que vai cortando a perna do outro. E aí quando a pessoa vê, ela está no cotoco. Ela não consegue mais ficar de pé somente com as próprias pernas. Como você sabe, estar no mundo e depender totalmente é alguma coisa extremamente dolorosa. Quando você pensar em sair do mimo, você tem que primeiro olhar como na sua vida hoje você pode estar se apresentando mimado. Que aspecto, que área da sua vida você demonstra mais esse mimo esperando que alguém venha lhe dizer como fazer, que alguém venha lhe apoiar, ou então, ainda pior, que alguém venha e faça por você. Neste lugar, o mimo está comendo a sua dependência, sua grandeza, seu amor próprio, sua vontade de viver. Às vezes a criança fica numa situação tão de dependência que ela não consegue saber nem do que ela tem vontade. O que você vai ser quando crescer? Não sei. Ou então
igual papai. E isso não é necessariamente amor. Às vezes é assim, eu não quero arriscar um novo caminho. A condição de um ser humano tem que ser de independência. A gente nasce de uma condição da junção de dois e vai para o mundo tentando ser um e separado. Independência, autonomia, essa é a nossa busca. Então, dá uma olhadinha aí, vê como é que o seu mimado está gritando dentro de você. Nós vamos para as perguntas do internauta. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta de Lorena, Lorena de Cuiabá, um abraço, muito obrigada. E a Lorena diz assim, não devemos mimar nossos filhinhos então? Ai, Lorena, só esse filhinhos então? Claro que não, lógico. Se você está entendendo que esse mimo é exatamente aquele mimo que prejudica, né, Lorena? Aquele mimo que vai impedir que a criança veja o tamanho da força que ela tem, a grandeza da inteligência que ela tem, as habilidades artísticas que ela tem. Então, só amar é magnífico, Lorena, é aplaudir, é estar junto, é chorar junto, é explicar que na vida a gente falha e que a gente tem que se levantar quando a gente cai na poça d'água. Não tem problema cair. É magnífico poder levantar e poder andar. É isso que a gente tem que fazer. Usar as quedas para se perceber levantando, se perceber ainda mais forte. Na verdade, Lorena, aquilo que a gente espera dos pais, a gente tem que buscar dentro da gente. Então, se você tem aí seus filhinhos, Lorena, enche de beijo, de abraço, ame, faça os mimos do dia a dia, mas na hora que eles estiverem pleiteando um crescimento, que eles tiverem o quê? Um obstáculo na frente, o que você tem que fazer, Lorena? Você tem que ficar do lado e falar, tenta, vê como você faria. Mãe, e você diz, como é que você faria? Faz do jeito que você acha que tem que ser. E aí a pessoa vai aprender nas células, Lorena. Isso é que importa, essa é a parte mais magnífica do ser e da trajetória de todos nós. Quem não aprendeu o grande X da vida exatamente porque atravessou? Quantas pessoas são capazes de dizer, né, Lorena, você mesma, assim como todas as Lorenas que estão vendo a gente, assistindo a gente, que aquilo que você sabe mesmo, você sabe nas células, você sabe na alma, porque você esteve lá. Você viu, você fez, você sentiu. E é isso que de fato faz com que mais do que um aprendizado, seja um aprendizado. A gente apreende da vida, a gente toma e coloca dentro da nossa vida, dos nossos conhecimentos, não é? Tudo o que nós podemos, Lorena, é amar. Mimar, um tiquinho, né? Somos humanos, um tiquinho, mas não atrapalha. Deixa as crianças crescerem, porque um dia, Lorena, você vai precisar delas. E se elas não tiverem pernas, você terá errado com eles e com vocês. Nós vamos agora para o nosso brinde com água pura. Meus queridos, eu tô aqui com a minha tacinha de água pura, por quê? Porque brindar conhecimento, a gente brinda com água pura, porque é ela que simboliza tudo que há de mais puro e de vida, né? Vocês sabem que uma pessoa vive sem comida há muito tempo, agora sem água bem menos e sem ar bem menos ainda. Então, respire para querer ver de fato onde é que você acerta ou erra com relação à sua condição de mimar ou amar.
Vocês sabem que sair do mimo é aprender a honrar e a cuidar de si mesmo. É lindo isso, vale a pena a gente falar, mas fazer um resuminho de tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, todos nós queremos ser cuidados, não é? Todos nós queremos um colo, queremos um abraço, queremos, quando não sabemos algo, que alguém nos oriente. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Todos nós queremos ser orientados, queremos que alguém nos ensine aqui o caminho, e não há nada de errado nisso. A questão que precisa ser aqui melhor entendida é que amar é estar do lado, é colaborar, é estar junto. Não tem problema nenhum você ficar ao lado, você dar uma dica, você falar o que pode acontecer, mas deixe que o outro viva. Dê ao outro o que é do outro. Deixe que ele experimente, que ele experiencie aquilo que é importante. Quantas vezes nós tivemos que colocar o dedinho na tomada para saber que aquilo não é bom? Às vezes alguém nos fala e a gente atende. Na maioria das vezes nós precisamos tomar um choque para entender celularmente que aquele não é o caminho. Então, para os filhos que cresceram e trouxeram as marcas desse mimo e hoje não conseguem andar sozinho, toda hora estão com uma gripe, sabe aquele que tem uma gripe e fala, ai, não posso ir trabalhar hoje? Gente, sai do colinho, ganhe pernas e vá para a vida. Se oriente, busque definitivamente a sua grandeza, crescer, ser capaz um dia de cuidar ou de servir estes pais. Você precisa crescer. Você precisa olhar e ver quanto de você não está destemido e que deveria e que poderia e que tem condições, porque temos condições. Basta apenas que a gente coloque em prática, que a gente saiba como é pular essa poça d'água. Quero falar com você agora sobre um trabalho que a gente está realizando, que agora em agosto. Então nós vamos realizar o dinheiro como valor pessoal. Espero que você tenha a vontade de conhecer esse trabalho, porque é magnífico, é muito fantástico, tem tido um resultado muito legal para as pessoas. Aquilo que você sente ou tem em si sobre o seu próprio valor é aquilo que vai se manifestar em tudo aquilo que é valor para você, seja dinheiro, seja amor, bons relacionamentos, colocar os seus dons à prova da sua vida. Então eu convido você a entrar no site www.miriaisabel.com.br. Lá você vai ter o endereço, o telefone, tudo, informações sobre workshop Dinheiro como Valor Pessoal. Lá você vai encontrar as leis universais e tudo que rege o dinheiro na sua vida. Então, daqui a pouquinho, Gisele de Rufino, não saia daí.